Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje nós vamos falar de bem-estar animal, aliado a uma técnica de baixíssimo custo e alta rentabilidade. É a prática da desmama lado a lado para evitar o estresse da separação abrupta entre vaca e bezerro. E ainda, uma série especial sobre a produção do amendoim. No primeiro episódio, vamos destacar a importância do estado de São Paulo no cenário nacional. E veja também um projeto que coloca lavouras no meio da cidade. Na comunidade de Paraisópolis, um destaque no meio dos prédios, as fazendas urbanas. São quase 900 metros quadrados e mais de 60 espécies de hortaliças cultivadas. Vamos conhecer? Fica comigo que o Planeta Campo está começando agora. A gente começa o Planeta Campo de hoje, falando sobre o amendoim. O estado de São Paulo é destaque nacional com 93% da produção aliada à sustentabilidade. Os paulistas também respondem por 42% do consumo de tudo que é produzido. Além disso, ainda exportamos para 115 países. E a partir de hoje nós vamos acompanhar a grandeza desse pequeno grão em 4 matérias especiais, começando pelo cultivo sustentável aqui no estado de São Paulo. Vamos ver. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional de amendoim, com 93% da produção nacional. E olha só, 42% dessa produção é consumida dentro do estado. A área e a produtividade estão em crescimento em todo o país. Nesta safra, a previsão é de mais de 724 mil toneladas, com alta de 8,9% em relação à safra 2021-2022. E tem mais números. Ainda exportamos para 115 países. Para se ter uma ideia, segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, nos últimos 8 anos, a produção brasileira do amendoim teve um aumento de cerca de 115%. E São Paulo foi responsável por isso. O estado tem 2 principais regiões de cultivo, a Alta Mogiana, entre Ribeirão Preto e Jaboticabal, e a da Alta Paulista, entre Marília e Tupã. Dentro da porteira, principalmente da região da Alta Mogiana, o manejo é baseado na rotação de cultura com cana-de-açúcar. E foi aí que o produtor Walter Aparecido Luiz de Souza, o Valtinho para os amigos, contou sua história. A gente era um pequeno produtor de cana e aí começou, nas áreas de reforma, começou a plantar amendoim. O amendoim era outra variedade na época, o amendoim erectro. E daí para frente a gente viu uma oportunidade da família crescer fazendo rotação de amendoim com cana-de-açúcar. E uma oportunidade de manter os funcionários na propriedade. Você só tendo cana é um ciclo da cultura da cana, 6, 7 meses de cultura, depois não tem. Aí nesse intermédio que você ficava parado na fazenda, entrou o amendoim. Então você consegue o lado social também, você mantém todos os funcionários na propriedade 12 meses por ano plantando rotação de amendoim com cana-de-açúcar. Além da preocupação em manter os empregos, o olhar visionário desse produtor rural ainda contribuiu para outros benefícios para a cadeia produtiva do amendoim no estado. No ano 99 e 2000 foi uma mudança, assim, para uma boa mudança do amendoim erecto para o amendoim rasteiro. Junto com a cooperativa e uma concessionária de Jaboticabal Esteva, a gente trouxe um contêiner de arrancador e invertedor de amendoim que no Brasil ainda não tinha, isso só tinha na Argentina e nos Estados Unidos. Então, o que era feito manualmente, daí começou a fazer mecanicamente. E do ano 2000 para frente foi a virada do amendoim, tudo passou a ser mecanizado, sem usar mais a mão de obra de pessoas. Tecnologia que não se limitou apenas aos maquinários. A marca registrada está no melhoramento genético das sementes. O IAC, Instituto Agronômico de Campinas, desenvolve 70% das variedades usadas no estado. São espécies que atendem à necessidade do produtor. Então a semente é muito importante, que é o primeiro passo para ter um bom plantio. E o IAC desenvolve cultivares para atender às diferentes necessidades que o produtor tem. Ora por um ciclo um pouco mais curto, ora por uma maior produtividade, ora por uma maior tolerância a doenças. No caso de doenças, a gente tem a mancha preta, que é a principal doença da cultura, que demanda uma grande quantidade de aplicações de fungicidas.
Então, um dos objetivos do programa de melhoramento do IAC é desenvolver cultivares que possam minimizar o uso desses fungicidas. As sementes ficam prontas no IAC e seguem para os parceiros. E depois? Então, a gente adquiriu a semente genética, acontece o tratamento dessa semente, as análises de qualidade para garantir que isso vai acontecer da forma esperada, com o melhor nível de qualidade esperado. E aí, essa semente ela é plantada no campo e reproduzida através das safras. Nós estamos em Jabuticabal, interior de São Paulo, dentro de um armazém de uma cooperativa. Esse local aqui tem 22 mil metros quadrados e consegue armazenar cerca de 2 milhões de sacas de amendoim em casca. Existem outros armazéns como esse. Detalhe, juntando tudo, corresponde a 15% da produção de amendoim do estado de São Paulo. Produção paulista que, para garantir a posição no ranking, conta com produtores como o Valtinho. Porque a gente nasceu da terra, vive da terra e sabe fazer isso. Então a cultura que a gente fala é uma vida, não é um dia. Você tem o sobe e desce, você tem que fazer uma média e tentar sobreviver nesse país que a gente vive. Amanhã a gente continua falando um pouquinho sobre essa série de reportagens aí do amendoim. E uma técnica de baixo custo, simples de ser executada e que ajuda a reduzir o estresse, além de evitar a perda de peso dos animais na fase da desmama. Quer saber o que é? A gente vai conhecer a experiência da fazenda Olhos d'Água em Mato Grosso do Sul com a desmama lado a lado. Por lá, a busca pela excelência na administração dos negócios vem resultando em soluções sustentáveis que trazem mais rentabilidade para a produção. Vamos acompanhar. A fazenda foi comprada em 1947. Lembranças estão nas paredes, em porta-retratos e nos corações de uma família que tem muita história. Gerações que se multiplicam. A Elisa é uma das filhas. Casada há quase meio século com José Ricardo, ela administra a fazenda Olhos d'Água. Com um olhar arrojado, apostou em uma forma de otimizar o negócio e implementou o programa Fazenda Nota 10. A gente tinha controle de todos os números, de todos os dados, mas eles não eram reunidos para fazer-se uma análise para se tomar novas decisões. Então nós sentimos a necessidade exatamente de fazer isso. Foi quando nós procuramos a Fazenda Nota 10, que dá essa ajuda para a gente colocar todos os nossos dados e números dentro de uma orientação mais profissional. E os resultados são a olhos vistos, com certeza. A diferença do gado, a diferença do pessoal, a diferença da eficiência, sem dúvida, é cada vez melhor. Isso já tem alguns anos, através dos nossos consultores, né? Surgiu essa necessidade de fazer essa integração, de participar desse programa para otimizar todo o sistema da fazenda, de produção, sistema de gestão, e isso tem nos trazido resultados excelentes. A partir do programa Fazenda Nota 10, várias ações foram tomadas. Um dos destaques dentro do bem-estar animal foi a chamada desmama lado a lado. Que eles têm só uma cerca dividindo, eles estão vendo, estão ouvindo a mãe deles, estão sentindo o cheiro delas, então eles ficam mais tranquilos, não tem esse... Aqui a gente não teve acidente, não teve, 0 acidente. Zerar acidentes no período de desmame é uma vitória. Isso porque é nesse período, normalmente entre os 7 e 8 meses de idade do bezerro, que acontece a separação abrupta do par mãe-cria e a manutenção das duas categorias em áreas distintas, muitas vezes afastadas. Isso gera grande estresse nos animais. A gente se espelhou no Matheus Paranhos, com as dicas dele, o método dele, né? E a gente implementou aqui na fazenda, com as nossas condições. Então a nossa condição é trazer o gado, eles vêm todo misturado, a mãe e o bezerro, passa aqui, a gente faz o vermífugo, coloca o chip eletrônico, coloca o brinco de rastreamento, aí a gente solta. Aí porque a gente solta individualmente, tem também a avaliação da CIA de melhoramento que a gente faz parte.
Aí ele sai ali, é avaliado, aí no final do serviço a gente já solta a mãe do lado e solta eles do outro. Mas a gente já vê que nessa última safra, que são esses animais aqui, teve um ganho de 77 gramas a mais dia na fase de recria deles do que a safra anterior deles. O que teve de diferente? O grosso de diferente foi a desmama lado a lado. Então, tipo assim, vamos só colocar na desmama lado? Não, tem muitos outros fatores, mas grosseiramente a única coisa diferente foi a desmama lado a lado. E já impactou em praticamente 2 kg mês. 2 kg mês numa fase de recria, você praticamente economiza um mês lá na frente nesses animais. Você pega alguns outros indicadores, a gente pode conseguir reduzir idade de abate, uma melhora dentro da própria propriedade, funcionários muito mais entusiasmados, empolgados dentro da propriedade, e isso traz uma melhor condição para a fazenda, né? Não é difícil colocar em prática o que a Fazenda Nota 10 passa e transfere para a gente de conhecimento, porque já são coisas testadas em outros lugares, então assim, basta você querer fazer. Existem muitas coisas assim que é difícil, não é difícil. O difícil é você ir atrás do conhecimento, como eles já trazem para nós alguém que já fez alguns trabalhos que já deram resultado, a gente só faz adaptação para a fazenda, porque tem coisas que a gente não consegue fazer como eles pedem, pela região nossa, pela estrutura que a gente tem, então a gente faz adaptação e implanta. A boiada aqui na fazenda ela é tão dócil que eu posso estar no meio da passagem deles e nada acontece. E esse comportamento faz toda a diferença para a produção. A propriedade foi top 3 na finalização da safra, espelho de todo o trabalho realizado. O líder de projetos da Fazenda Nota 10 explica que, no caso da Olhos d'Água, foi feito um diagnóstico expresso e os resultados foram evidentes. Então, a gente pode analisar que é uma fazenda muito produtiva, uma fazenda muito empenhada, né, que é referência aí no sistema de ciclo completo, que aí alcançou níveis espetaculares, né, e eles não estão contentes, estão trabalhando aí para estar evoluindo e ser top ouro novamente na safra 22-23. Mais do que números, a calmaria do rebanho é sinal de que os projetos estão mesmo dando resultados e novas conquistas podem fazer parte dessa nova história da fazenda. A Elisa e o seu Ricardo seguem felizes e não têm dúvidas de que o efeito está a olhos vistos. A diferença do gado, a diferença do pessoal, a diferença da eficiência, sem dúvida, é cada vez melhor. Muito bacana essa experiência aí da Fazenda Olhos d'Água. Agora a gente faz então um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir uma experiência que coloca lavouras no meio da cidade, na comunidade de Paraisópolis. Até daqui a pouco, até já! Estamos de volta para falar agora de sistemas integrados, um tema que não é novidade aqui no Planeta Campo, né? A gente tem conversado muito sobre esse assunto porque ele é muito importante. A integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo, é uma ótima ferramenta para recuperar solos degradados. A gente vai mostrar para vocês agora os primeiros passos para quem quer colocar esse sistema em prática. Acompanha comigo. Essa é a integração lavoura-pecuária-floresta, é uma combinação de 2 ou 3 desses fatores. Então é importante citar que não precisa ser a integração completa, né, da lavoura, pecuária com a floresta. A gente pode ter a lavoura com a pecuária com a floresta, a pecuária com a floresta, mas a palavra-chave é a integração, é a gente ter mais de um componente dentro da mesma área, onde a gente tem uma sinergia muito grande entre um componente e outro. Então, algum componente da lavoura ajudando a pecuária, por exemplo, a gente usa um fertilizante para o milho, esse fertilizante vai ajudar no crescimento da braquiária, que vai entrar depois, a sombra da árvore vai ser super importante para aumentar a produtividade da produção animal, então a gente tem que ter uma combinação entre esses dois fatores, essa sinergia, um componente ajudando o outro a se desenvolver mais. A ILPF tem todo esse componente, essa vocação para recuperar solos degradados. Hoje é a disparada melhor maneira de você recuperar solos degradados e transformar esses solos em ambientes produtivos. Quando a gente fala na área do oeste do Paraná, por exemplo, Arenito Kaiowá, áreas com 4% de argila que
Sim, antigamente era impensável você produzir numa região como essa. A gente tem produtor hoje fazendo mais do que 100 sacas de soja dentro dessa área totalmente inóspita, graças à integração lavoura-pecuária. Nesse caso é mais lavoura-pecuária, o componente florestal não entra tanto nessa região, mas com certeza a ILPF tem uma grande vocação para a recuperação de pastagens de áreas degradadas. Procurar assistência técnica, né? Vai na Embrapa mais perto, na unidade da Embrapa mais próxima, vai na universidade, conversa com os vizinhos, vê o que faz sentido, vê o exemplo que já está funcionando. Então a gente já tem 18 milhões de hectares com ILPF no Brasil. Então, muito provavelmente algum vizinho seu já faz a ILPF. Então, observa isso, estuda o modelo, vê o que faz sentido para a sua propriedade e começa. Uma outra coisa muito importante também é nunca começar com a propriedade toda. Começa com uma área pequena, vai testando e nada impede que você tenha modelos diferentes de integração dentro da mesma propriedade. Você pode ter uma parte da sua propriedade com uma integração lavoura-pecuária, outra com pecuária-floresta. Um modelo que a gente usa muito no Mar de Morros da Mata Atlântica, né? Embrapa Solos, Embrapa Gado de Leite, vem trabalhando muito com esses sistemas. A gente usa a integração da pecuária com a floresta no morro, no topo do morro, e a integração da lavoura com a pecuária nas áreas de baixada. Então, dentro da mesma propriedade, a gente tem mais de um sistema. Muito útil esse passo a passo para quem quer colocar os sistemas integrados em prática aí na fazenda. E agora a gente vai acompanhar então um exemplo de como as lavouras podem ganhar espaço no meio da cidade e com inúmeras casas ao redor. São as chamadas fazendas urbanas. Nós fomos visitar o projeto na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Olha, por lá são quase 900 metros quadrados e mais de 60 espécies de hortaliças cultivadas. Vamos lá conhecer um pouco mais desse projeto verde no meio da cidade? Pode rodar. Essa é Paraisópolis, a segunda maior comunidade do país. O solo, densamente povoado por quase 100 mil pessoas, divide espaço com essa imensidão verde, as hortaliças, no projeto Fazendas Urbanas. O Gilson é o coordenador da iniciativa. A Agrofavela ela surgiu em 2018 a partir da necessidade da construção de espaços verdes e saudáveis e formação de pessoas para uma boa alimentação. Nós formamos aqui fazendeiras urbanas para o bom cultivo de alimentos em espaços que antes pareciam improváveis, que não dava para fazer, como em baldes ou em lajes. E a partir disso, a construção de espaços verdes, saudáveis, bonitos e que ajudam no combate à fome e na melhor nutrição das famílias. Fazendas urbanas consistem no cultivo de hortaliças, frutas, plantas aromáticas ou ervas medicinais ao ar livre ou em espaços como em Paraisópolis. Elas surgiram na década de 1960 como exemplo de sustentabilidade. Em 2010, o movimento ganhou força especialmente em países que enfrentavam problemas com a escassez de terras férteis para o cultivo, seja por conta da falta de áreas rurais, como Japão, Taiwan e Singapura, ou por causa das dificuldades climáticas, como o Canadá. A Adélia Maria é uma das várias fazendeiras urbanas de Paraisópolis. Sua ligação com a terra é antiga, pois já trabalhou no campo antes de mudar para São Paulo. Aqui, ela coloca em prática sua experiência. Trabalhar com horta tem que ter uma visão constante. Então você tem que visionar se essa horta está linda, se está bem cuidada, se não tem folha verde, amarela, se não está com fungo, se não tem lagarta. Então eu chego logo em seguida, dou uma geral em tudo. Se faltar uma folha, eu conheço. Essa vigilância mostra como o projeto Agrofavela é importante para todos. A ação beneficia mais de 3.432 pessoas diretamente, 13.213 indiretamente e produz 3 toneladas de hortaliças plantadas e colhidas em 3 comunidades brasileiras: Paraisópolis, Heliópolis e Betim, em Minas Gerais. Diante disso,
trazer o agro para dentro da comunidade trouxe impactos sociais muito importantes. O impacto social mais importante que tem aqui é a questão da alimentação. Nós temos ajudado a população a se alimentar melhor, a produzir seu próprio alimento e a economizar dentro de casa. Criar espaços como esse é um caminho para ajudar as famílias que mais precisam a ter um alimento, a ter mais verde. Aqui onde nós estamos, um terreno de 900 metros quadrados, bem no coração da comunidade, é a Horta Urbana de Paraisópolis. São 65 espécies de hortaliças e pelo menos 965 pés plantados a cada colheita. O projeto tem preocupação com duas vertentes: o compromisso com uma alimentação saudável e a geração de renda dentro da comunidade. Desde o lançamento, o Agrofavela capacitou mais de 400 mulheres dessa comunidade. A primeira etapa foi ajudar no combate à fome e a formação de pessoas para áreas de alimentos, como as fazendeiras urbanas. E agora estamos indo para um novo ciclo, que é essas fazendeiras urbanas produzirem e venderem esses insumos. Então nós temos aqui, por exemplo, as hidropônicas, e essa hidropônica produz alimentos, alface, couve, quer dizer, produtos em geral que podem ser comercializados. Nós estamos produzindo aqui e fazendo um protótipo piloto de uma cesta de orgânicos produzidas pelas fazendeiras urbanas que podem ser vendidos, e isso traz uma renda para essa família de R$200, R$300 por mês, que vai ajudar com certeza neste novo momento em que o Brasil precisa de geração de trabalho e renda. A segurança alimentar é um direito de todos. O agro garante essa realidade. Iniciativas como essa criam consciência da importância da atividade para o bem de todas as pessoas e modificam, assim, a visão sobre o setor. O produtor rural, ele representa a ponta, né? Ele representa um pouco esse movimento do Brasil de que, às vezes, a gente não enxerga esse trabalho lá na ponta, na roça, na fazenda, na terra, e que quando a gente olha, vai ver só no mercado, vai ver nas prateleiras, ou vai ver na feira, mas que não consegue entender esse contexto. Quando a gente traz as fazendeiras urbanas aqui para o dia a dia, elas conseguem perceber um pouco a rotina, como é que esse produto sai da horta e vai direto para a prateleira, vai direto para a sua cozinha ou para a sua casa. O Gilson e a Adélia têm um sonho. E eu gostaria muito que esse trabalho não fosse só para a nossa comunidade, que se fosse levado para várias comunidades, ensinar esse pessoal a pôr a mão na terra, a cultivar, a mexer com a planta, a ver aquela planta crescer, a germinar, crescer e colher. Isto se torna muito importante, não só para a minha vida, e como para a vida de todos. Então a gente sonha em um dia, quando as pessoas passarem aqui, ou ver de longe a favela, que as pessoas possam ver mais verde, que as pessoas possam ver mais bonito, que elas possam ver a oportunidade de ter uma boa alimentação. Então é transformar essa realidade a partir do exemplo e utilizando-se dos próprios moradores como agente de transformação. E é por isso que a gente tem as fazendeiras urbanas aqui, e a gente quer levar as fazendeiras urbanas para o Brasil inteiro. Muito bacana essa experiência aí na comunidade de Paraisópolis com as fazendas urbanas. E o Planeta Campo de hoje então vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para você. A gente se vê novamente segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.